Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Madeline cresceu numa cidadezinha onde todos se conheciam pelo nome e qualquer conquista pessoal era motivo de celebração coletiva. Filha de um operário e de uma costureira, ela soube desde cedo que se quisesse alcançar algo grande, teria que trabalhar o dobro. A ideia de estudar medicina surgiu ainda na infância, quando viu um vizinho ser socorrido por um médico durante uma emergência. Aquela cena ficou gravada nela como uma vocação, um ponto de partida. A partir daquele momento, ela dedicou cada segundo da sua adolescência aos estudos. Enquanto muitos da sua idade saíam, viajavam ou se distraíam com qualquer coisa divertida, Madeline passava horas trancada no quarto, rodeada por livros abertos. O esforço valeu a pena. Ela foi aceite numa das universidades mais respeitadas do país. Foi um momento que mudou a sua vida. Na festa de despedida, vizinhos, amigos e até pessoas que ela mal conhecia apareceram só para lhe desejar sorte. Aquele adeus significava mais do que uma simples mudança. Parecia que ela carregava os sonhos de toda a comunidade nos ombros. Os primeiros anos na faculdade de medicina foram difíceis. A carga de trabalho era intensa e a pressão que ela colocava sobre si mesma era ainda maior. Mesmo assim, Madeline destacou-se. Os professores elogiavam a sua dedicação. Os colegas admiravam o seu foco e a sua gentileza. Ela conseguia equilibrar a frieza necessária para lidar com os casos clínicos, com a empatia, para ouvir verdadeiramente os pacientes. Esse equilíbrio fazia dela futura médica admirável. Foi no terceiro ano que Connor entrou na sua vida. Ele estudava gestão, mas tinha aulas no mesmo prédio, e eles conheceram-se por acaso na fila da cafetaria do campus. A conversa começou com comentários casuais sobre a demora na fila, mas estendeu-se como se eles se conhecessem há anos. Connor era diferente. Ele tinha uma leveza para ver a vida que contrastava de forma nítida com o peso constante que Madeline carregava. Vinha de uma família estável, tinha planos ambiciosos, mas, de alguma forma, sempre encontrava tempo para ouvir, para rir, para notar detalhes que a rotina esmagava. As conversas tornaram-se encontros, os encontros tornaram-se jantares, e aos poucos eles tornaram-se inseparáveis. Havia algo no olhar de Connor que lhe trazia conforto, como se ele dissesse em silêncio que tudo ficaria bem, mesmo quando nada apontava nessa direção. Madeline permitiu-se sentir aquele amor, apesar dos medos e dos avisos internos. Ela sabia que o amor podia ser uma distração, mas, com ele, parecia diferente. Connor não lhe tirava o foco. Ele acrescentava: à medida que a formatura se aproximava, o casamento tornou-se um tema natural nas suas conversas. Parecia que tinham vivido anos além dos três que de facto partilharam. E, pouco depois de se formarem, decidiram oficializar a união. A cerimônia foi simples, cheia de pessoas queridas e marcada por um sentimento de certeza. Era como se ambos tivessem encontrado a peça que faltava nas suas vidas. Com o tempo, construíram uma rotina sólida. Dividiam responsabilidades, apoiavam-se nos desafios profissionais e sonhavam com uma vida que combinasse sucesso pessoal e família. O problema é que, quando tudo parece perfeito, é fácil esquecer de nutrir o que sustenta tudo. O amor, por mais forte que seja, não sobrevive sozinho. Aos poucos, o tempo que passavam juntos foi substituído por turnos noturnos, reuniões, projetos. As conversas tornaram-se raras, os olhares mais distantes. Era como se uma parede silenciosa estivesse a crescer entre eles, sem que percebessem. Madeline sentia isso, mas tentava justificar com o cansaço, as metas, os prazos. Ela ainda amava Connor,
mas às vezes sentia que estava casada com um fantasma, alguém fisicamente presente, mas distante demais para ser alcançado. Ainda assim, ela continuou, porque acreditava que as fases difíceis são normais, porque sempre lhe ensinaram a não desistir facilmente, porque no fundo ainda havia uma faísca, a esperança de que as coisas voltassem ao normal. Com esse pensamento, decidiu começar a cuidar mais de si mesma. Encontrou um ginásio perto do hospital, algo que se encaixava na sua agenda apertada. Queria sentir-se melhor, mais leve, mais viva. Mal sabia que, ao fazer isso, estava a abrir uma porta que mudaria o rumo da sua vida. Mas, até aquele ponto, tudo parecia contornável. Tudo parecia uma estrada com apenas algumas curvas, mas a curva mais perigosa ainda não tinha chegado, e, quando chegou, veio sem aviso, sem tempo para travar. Inscrever-se no ginásio foi uma decisão simples, quase automática. Madeline queria mover o corpo e talvez limpar a mente entre os turnos. A rotina do hospital tornara-se demasiado exigente, e a distância crescente entre ela e Connor deixava tudo ainda mais pesado. Ela preferia manter-se ocupada com novas atividades, a ter que encarar o silêncio das conversas que tinham deixado de acontecer. Foi na segunda semana de treinos que Patrick reapareceu. Ele também era médico e já se tinha cruzado com Madeline em cirurgias e turnos passados. Sempre uma pessoa de personalidade ousada, Patrick era do tipo que falava alto, ria com facilidade e marcava presença onde quer que fosse. Ele acreditava que o charme abria portas e muitas vezes forçava a entrada sem pedir licença. Quando a viu ali pela primeira vez, sorriu e puxou conversa como se fossem velhos amigos. Falou sobre o hospital, sobre os tempos de residência, sobre como era bom ver um rosto conhecido fora do trabalho. Ela respondeu educadamente, mas manteve a distância. Não era um momento para proximidades. Mesmo assim, ele começou a procurá-la com mais frequência. Tinha sempre uma desculpa, pedia ajuda com um aparelho, elogiava o seu progresso no treino, sugeria que fizessem alongamentos juntos. Era sutil o suficiente para não parecer invasivo, mas persistente o suficiente para ser desconfortável. Madeline percebia tudo, mas no início tentou levar na brincadeira. Pensou que talvez estivesse a exagerar, a interpretar mal as coisas. No fundo, orgulhava-se de manter o controlo. Mas por dentro, o equilíbrio que tanto valorizava começava a quebrar-se. Os longos turnos no hospital, a frieza entre ela e Connor, as noites em claro, a tentar entender exatamente onde é que tudo tinha começado a desmoronar-se. No meio de tudo isso, Patrick parecia uma fuga. Ele oferecia leveza, atenção, fazia perguntas que Connor já não fazia, elogiava pequenos detalhes que mais ninguém parecia notar. Naquela noite em particular, Madeline tinha discutido com Connor por mensagem, um mal-entendido bobo, mas que escalou rapidamente pela falta de paciência de ambos. A resposta curta dele foi a última coisa que ela leu antes de sair para treinar. Chegou ao ginásio a tentar focar-se, mas os pensamentos puxavam-na para outro lugar. Durante o treino, Patrick aproximou-se novamente. Comentou a sua expressão cansada, brincou sobre como ela respirava fundo a cada exercício e terminou a dizer que ela merecia alguém que a visse de verdade. As palavras foram escolhidas a dedo. Madeline sentiu um nó na garganta. Não foi planeado nem premeditado. Foi como se algo dentro dela se tivesse quebrado silenciosamente. E, naquele momento, ela simplesmente se deixou levar. Depois do treino, os dois saíram juntos. E tudo aconteceu mais rápido do que o confortável. Madeline sabia exatamente o que estava ali. Sabia o que estava a destruir. Mas sentia-se anestesiada, como se quisesse ver até onde ia, a profundidade do poço. Logo a seguir, veio o impacto, a culpa, o peso, o gosto amargo da escolha.
Voltou para casa, tomou um duche em silêncio, sentou-se na sala e ficou a olhar para o próprio reflexo por alguns minutos. Connor já dormia, como de costume, e ela ficou ali, imóvel, como se o corpo estivesse presente, mas a mente tivesse sido arrancada. No dia seguinte, fingiu que tudo estava normal. Foi para o trabalho, sorriu para os colegas, fingiu ouvir os pacientes, mas algo dentro dela tinha mudado para sempre. O pior ainda estava para vir. Patrick, ao contrário do que ela esperava, não teve a maturidade de manter o silêncio sobre o que aconteceu. Começou a fazer insinuações subtis, piadas inapropriadas e comentários descuidados perto de outros colegas no hospital. A fofoca ganhou força. Em poucos dias, as pessoas ou sabiam ou, pelo menos, suspeitavam. Uma dessas pessoas era Brandon, amigo de longa data de Connor. Brandon ouviu o suficiente para juntar as peças e foi direto a Connor. O impacto foi devastador. Connor ficou em silêncio quando ouviu a notícia. Pegou no telemóvel, ligou para Madeline e perguntou com uma calma que a gelou. Ela respirou fundo e confirmou, sem desculpas, sem versões alternativas. Apenas disse que aconteceu. A chamada foi desligada do outro lado. Quando chegou a casa, encontrou um bilhete curto. Connor tinha partido e parecia definitivo. Madeline sentou-se no chão e ficou ali por horas. O seu mundo desabou ao seu redor e não havia ninguém para a socorrer. Tudo o que ela tinha construído, tudo o que acreditava ter sob controle, ruiu diante dos seus olhos mais rápido do que ela conseguiu reagir. A traição, que parecia um erro isolado, agora parecia uma avalanche que empurrava toda a sua vida por uma encosta abaixo. Ela não chorou, apenas assistiu em silêncio, como alguém que vê a própria história a ser reescrita sem permissão. Semanas depois, a descoberta de que estava grávida não trouxe lágrimas nem sorrisos. Foi um momento de silêncio, como se o tempo tivesse parado em frente àquele teste positivo. Madeline ficou a olhar para ele por longos minutos, como se esperasse que as linhas desaparecessem sozinhas. Sentou-se na beira da cama e ficou ali, imóvel, a tentar processar tudo. Não era apenas uma surpresa, era uma reviravolta inesperada no meio do caos. Pensou em Connor, no rosto dele, na última vez que falaram. Perguntou-se se ainda fazia sentido contar-lhe. Perguntou-se se isso mudaria alguma coisa. Mas depois de horas presa nesse dilema, pegou no telemóvel e ligou. A voz dele atendeu friamente. Ela foi direta ao ponto. Disse que estava grávida e que tinha a certeza de que ele era o pai. A resposta dele veio carregada de dúvida. Ficou em silêncio por alguns segundos e depois perguntou se ela tinha a certeza. Ela confirmou. Connor suspirou e disse que, naquele momento, não sabia o que fazer com aquela informação e desligou. Madeline não tentou ligar novamente. Não exigiu presença, não pediu apoio. Sabia que ele precisava de tempo. E talvez nem o tempo fosse suficiente para consertar o que tinha sido destruído. Nos dias seguintes, começou a viver com mais cautela, como se cada passo fosse calculado com precisão. Informou o hospital, ajustou a sua agenda, evitou falar sobre o assunto com qualquer colega sempre que possível. As poucas pessoas que sabiam do fim, com Connor, criavam teorias, sussurravam nos corredores, mas, à sua frente, o assunto tornava-se silêncio. A gravidez avançou sem grandes complicações. Fez os exames de rotina, cuidou da alimentação, leu sobre maternidade nos intervalos dos turnos. Não tinha com quem partilhar as suas preocupações. Por isso, escrevia tudo num caderno antigo, que guardava dentro do armário da cozinha. Ali dentro, registrava cada sentimento, cada medo, cada esperança de que o seu filho crescesse saudável e, acima de tudo, amado. Patrick percebeu o afastamento de Madeline logo nas primeiras semanas. Tentou puxar conversa depois de um treino com o mesmo sorriso confiante de sempre e perguntou se ela estava bem. Ela olhou-o diretamente nos olhos e disse, com firmeza, "Estou grávida."
O sorriso dele desapareceu na osfera. Ficou pálido, engoliu em seco, desviou o olhar. Por dentro parecia em pânico, mas não se atreveu a perguntar se o filho era dele. Ela também não explicou. Ele simplesmente desejou-lhe sorte e afastou-se, sem deixar espaço para mais palavras. Naquele momento, Madeline viu com clareza quem Patrick realmente era: um covarde cheio de ego que adorava o jogo enquanto o controlava, mas que fugia como uma criança quando chegava a hora de assumir responsabilidades. Nunca mais falou com ele, e naquele momento parou de sentir qualquer resquício de culpa pelos erros que tinha cometido. Com o tempo, o seu corpo mudou e ela teve de lidar com os olhares das pessoas, que viam a sua barriga a crescer sem saber se havia um pai envolvido. Alguns perguntavam com curiosidade disfarçada. Outros simplesmente julgavam em silêncio. Mas ela sustentava o olhar, respirava fundo e continuava. Tinha aprendido desde pequena que não se constrói uma vida à espera da aprovação dos outros. O parto foi rápido. Chegou ao hospital tarde da noite e poucas horas depois, o menino nasceu. Chorou forte, com uma expressão firme que fez Madeline sorrir pela primeira vez em muito tempo. Ao olhar para o rostinho do bebê, viu traços familiares. Era como se Connor estivesse ali, refletido na criança que ela segurava pela primeira vez. Deu-lhe o nome de Connor Jr., sem hesitar. Era uma forma de afirmar o que sentia, uma resposta silenciosa a todas as dúvidas. Não precisava de um teste de ADN para acreditar. E mesmo que o nome pudesse causar comentários ou criar mais distância, ela decidiu mantê-lo. A maternidade trouxe-lhe uma força que ela não sabia que tinha. Na casa onde vivia, montou tudo sozinha: o berço, as roupas, os biberões. Cada detalhe era fruto do seu próprio esforço. Levava o filho às consultas, empurrava o carrinho pelas ruas, acordava à meio da noite sem ninguém para revezar o colo. Tudo isso sem demonstrar fraqueza, sem lamentar o que tinha perdido. Enquanto isso, Connor tentava fingir que tudo estava normal. Jogou-se no trabalho, aceitou convites de amigos que lhe ofereciam distração e evitou temas delicados. Mas, dentro dele, um vazio crescente permanecia. Pensava no filho, pensava em Madeline, pensava em tudo o que poderia ter sido diferente se tivesse feito outras escolhas. Relembrava a conversa em que ela lhe contou sobre a gravidez, tentando encontrar sinais de desonestidade, algo que justificasse o seu afastamento. Mas não encontrava. Às vezes, à noite, olhava o seu perfil nas redes sociais e via fotos discretas. Nenhuma com o rosto do bebê, apenas registros suaves de momentos simples. Lia os comentários, via os gostos e sentia uma espécie de ausência que doía mais do que qualquer presença desconfortável. Havia uma família a crescer sem ele, e ele não sabia o que fazer com isso. Os meses passaram, e o orgulho ainda pesava. Dizia a si mesmo que não podia confiar, que precisava de certezas antes de se envolver novamente. Mas o que mais o incomodava era o fato de que, mesmo à distância, ele se via em cada passo daquela história. Connor estava fisicamente longe, mas emocionalmente ligado a tudo. E quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava manter a barreira que ele mesmo construiu. A solidão dos dois continuava em paralelo, como se vivessem em mundos separados, ligados apenas por uma ponte invisível. E essa ponte, um dia, exigiria um preço, porque o amor, mesmo ferido, quando é real, encontra formas de sobreviver, mesmo que precise de atravessar uma dor profunda antes de poder reerguer-se. 7 meses tinham passado desde o nascimento de Connor Jr., e a vida de Madeline seguia tranquila. Os dias eram cheios. Criar um filho exigia energia e foco, mas dentro dela havia uma calma estranha. Já não esperava por ligações, já não imaginava reconciliações. Tinha aprendido a lidar com a ausência
como quem aprende a viver com uma cicatriz. Deixava marcas, mas não doía o tempo todo. O que Madeline não sabia era que a sua história estava prestes a dar outra volta inesperada. Naquela manhã, um evento médico reuniu ex-alunos e profissionais do hospital para uma palestra sobre casos clínicos complexos. Madeline hesitou em ir. Estava exausta. O filho tinha dormido mal e a logística de sair com um bebê não era fácil. Mesmo assim, decidiu ir. Levou Connor Jr. com ela, enrolado numa manta leve, a dormir com o rosto encostado ao seu ombro. Ao chegar ao auditório, foi cumprimentada por antigos colegas. Trocou saudações rápidas e tentou manter-se discreta. Foi a meio da palestra, enquanto ouvia uma explicação técnica, que sentiu um movimento perto da entrada. Um grupo chegou atrasado. Entre eles estava Connor. Sem pensar, ela virou a cabeça. A sua reação foi instintiva. Ele parecia mais magro, mais sério, mas ainda tinha o mesmo olhar profundo quando seus olhos se encontraram com os dela. Algo suspenso formou-se no ar. Ele sustentou olhar um segundo a mais do que deveria e, em seguida, baixou a vista. Os seus olhos pousaram no bebê que dormia no ombro dela. Connor congelou. Ficou atordoado, como se o chão tivesse desaparecido por um momento. Mais tarde, depois do fim do evento, ela preparava-se para sair quando ouviu a voz dele a chamar o seu nome. Virou-se com calma. Ele parou a poucos passos de distância. Olharam um para o outro, sem que nenhum dos dois soubesse como começar. Foi ele quem falou primeiro. Ele é meu filho? Ela apenas respondeu. Podes ver por ti mesmo. Ele aproximou-se, olhou para o menino a dormir e o impacto foi mais forte do que ele esperava. O formato dos olhos, a linha do nariz, o queixo, era como ver uma versão em miniatura de si mesmo. Connor tremeu visivelmente. Naquela noite, ele enviou uma mensagem a pedir para conversarem pessoalmente. Madeline respondeu apenas com 1 hora e um lugar. Encontraram-se numa pequena e discreta cafetaria. Longe de olhares conhecidos, ele foi direto ao ponto. Pediu para fazer um teste de ADN. Ela já esperava. Disse que aceitaria sem qualquer problema. Sem drama, sem manipulação. E isso afetou-o mais do que qualquer discussão poderia afetar. Os resultados vieram rápido. Connor Jr. era biologicamente seu filho. Claro, inegável. Connor pediu tempo para processar tudo, disse que precisava de entender como agir, como se reconectar com algo que deveria ter lhe pertencido desde o início. Madeline ouviu em silêncio. Disse-lhe que a criança teria o espaço que ele quisesse ocupar, mas que ninguém forçaria laços. A decisão era dele. Nos dias seguintes, Connor começou a visitar a sua casa, primeiro apenas para ver o bebê, depois para ajudar com pequenas tarefas. Trazia fraldas, comprava biberões novos e começou a ficar por mais tempo. E aos poucos, sem perceberem, os três estavam sentados no mesmo sofá, a ver desenhos animados, a rir de piadas bobas do dia a dia, a partilhar refeições improvisadas na cozinha. A reconexão não veio com promessas ou declarações de amor eterno. Veio através de pequenas ações, gestos sinceros e da constatação de que alguns erros não podem ser apagados, mas podem ser superados. Ambos sabiam que o passado tinha peso, que havia uma dor entre eles que não desapareceria de um dia para o outro, mas também sabiam que havia algo mais forte, o desejo de reconstruir. Meses depois, já a viverem juntos novamente, a vida parecia encontrar um novo ritmo. Ainda havia medos, inseguranças e dias difíceis, mas também havia risadas espontâneas, noites tranquilas e uma criança a crescer, rodeada por 2 adultos que aprenderam, da forma mais dura, o valor de uma família. No aniversário de Connor, Madeline preparou um jantar simples. Eram apenas os três. Connor Jr. usava uma camisola com o nome do pai estampado e correu até ele com um presente nas mãos. Era uma caixinha pequena, cuidadosamente embrulhada. Connor abriu
e encontrou um porta-chaves de couro com a palavra família gravada. Sorriu surpreendido. Ia agradecer, mas Madeline interrompeu-o e disse: Esse não é o presente. O presente é o que nós reconstruímos. É ter-te aqui. Ele segurou o porta-chaves por alguns segundos, como quem segura algo frágil. Olhou para os dois à sua frente e respondeu com um sorriso firme: O melhor presente já está aqui. Aquele momento selou algo que nenhum tempo, nenhum erro, nenhum orgulho poderia apagar. A história deles tinha cicatrizes, mas também tinha raízes profundas. E naquela noite, ficou claro que algumas famílias não são construídas com perfeição. São construídas com coragem, com perdão e com a decisão diária de ficar, mesmo depois de tudo. Desconfia da sua esposa ou nora. Não passe pelo que vimos no vídeo. Verifique o link nos comentários e adquira o e-book com dicas valiosas e sites aprovados por investigadores para tirar as suas dúvidas. Agradeço por ter assistido ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. A gente se vê na próxima.